Olá, gente, boa noite. Bom, hoje nós iremos dar continuidade aos nossos trabalhos, falando sobre a morfofisiologia, morfologia e a fisiologia dos fungos, certo? No primeiro bimestre, para a primeira verificação, nós falamos sobre a parte da bacteriologia, morfisiologia de bactérias e árqueas, falamos sobre antibacterianos e nessa segunda parte nós iremos falar sobre a parte de fungos, ok? Então, por que, mais uma vez, a gente precisa falar sobre a morfofisiologia de um determinado micro-organismo para que nós possamos entender como funcionam os antimicrobianos que irão atuar nesses micro-organismos. Vocês já estão carecas de saber, né? Mas eu vou relembrar mais uma vez, porque eu tenho sempre essa preocupação de saber, de fazer vocês entenderem o porquê vocês estão estudando determinado conteúdo. Então, é interessante nós estudarmos a morfofisiologia, porque a gente precisa entender como esses micro-organismos eles funcionam, né? Como cada estrutura, cada organela, cada subestrutura funciona, para que a gente saiba quando essa estrutura for prejudicada, né? Tiver a sua integridade prejudicada, a gente vai saber o que acontece com esse micro-organismo. Então, vamos ao que interessa, né? Falar sobre a morfofisiologia fúngica. Aqui eu trouxe, primeiramente, algumas considerações gerais. Só um momentinho. Algumas considerações gerais. Primeiramente, eu pergunto a vocês, qual a parte da biologia, qual é a parte da ciência que irá estudar os fungos? Essa parte da ciência é chamada de micologia, gente. Então, a micologia é a parte da ciência, né, a parte da biologia que irá se ater de estudar os fungos. Então, parte da biologia que estuda os fungos. E os fungos são organismos eucariontes ou procariontes? Eles são organismos eucariontes. Os únicos organismos procariontes que a gente conhece, né, que têm existência, que têm conhecimento da sua existência, são as bactérias, né? Os procariotos são as bactérias. Exemplos de procarioto, bactérias e algas azuis, que também são bactérias. Então, os fungos são organismos eucariontes. E eles podem ser unicelulares ou multicelulares, né? Ou apresentar uma organização multicelular. Exemplos de organismos unicelulares. Os únicos exemplos de organismos unicelulares fúngicos são as leveduras. Então, exemplos de fungo unicelular, levedura. E com relação aos organismos multicelulares, né, os organismos pluricelulares, os fungos pluricelulares, nós temos os fungos filamentosos, também conhecidos popularmente como bolores, certo? E por que eles são conhecidos como fungos filamentosos? Porque eles apresentam a estrutura filamentar, né, alongada, em forma de tubo, forma de filamento. Temos também os cogumelos. Os cogumelos também são fungos multicelulares, eles têm organização micelial e eles estão dentro do grupo dos fungos macroscópicos, né? Aqueles que a gente consegue enxergar ali a olho nu. Por muito tempo, gente, os fungos foram considerados, eles eram agrupados no reino plant, né? No reino vegetal. E somente a partir de 1969 eles foram considerados no reino fúngico. Por que eles eram considerados do reino vegetal? Porque eles apresentam, na verdade, muitas semelhanças
com os vegetais. Porém, com estudos mais apurados, né, mais delicados, observou-se que existem diferenças moleculares e outras diferenças que justificam a separação desses dois grupos. E essa separação ocorreu em 1969. Daí, os fungos ganharam um reino inteiramente para eles, só deles, que é o reino fungos, tá? Mas por muito tempo eles foram considerados vegetais. Os fungos também têm a característica de serem seres ubíquos, que são seres ubíquos. Ubíquos são organismos que podem, né, que habitam vários ambientes, né? Eles conseguem habitar uma quantidade de ambientes aí bem variados, ok? Ou seja, exemplo, os fungos podem habitar os vegetais, eles podem estar presentes, né, em vegetais, tanto causando infecções nesses vegetais, quanto também mantendo uma relação simbiótica, né, uma relação amigável, em que os fungos fornecem algo para esses vegetais, e os vegetais fornecem também algo em troca, então uma relação de troca de favores. Podemos encontrar fungos na água? Sim. Então, existem fungos também aquáticos, né? Ou que estão ali, porventura, presentes naquele ambiente. Eles conseguem viver bem nesse ambiente. Os fungos podem também habitar animais, né? Podem estar presentes em animais, ali na superfície epitelial, ou então habitando também internamente esses animais. No homem, podendo causar doença, também nos animais, podendo causar doença, ou também mantendo uma relação amigável com o homem, né? Ou seja, aqueles fungos que fazem parte da flora normal do nosso organismo. Podemos encontrar fungos também em detritos, ou seja, em matéria orgânica em decomposição, aquele material orgânico ali que morreu e entre decomposição, os fungos podem estar presentes ali, ajudando no processo de decomposição, no solo e entre outros ambientes. Com relação à dispersão, como é que os fungos se dispersam, né, se espalham na natureza? A gente viu anteriormente que os fungos podem estar presentes em vários ambientes. Mas como é que eles se dispersam? Eles podem se dispersar utilizando dispersores bem conhecidos, como os animais, né, os animais que são seres migratórios, né, um animal que pode sair de um ambiente, migrar para um outro ambiente. Se ele tiver infectado ou com fungo ali presente na sua superfície, né, esporos fúngicos, no momento em que ele está migrando, ele pode estar liberando esses esporos, e esses esporos caindo no solo pode proliferar, né, encontrar um ambiente adequado para a sua proliferação e desenvolvimento. Os homens também são bons dispersores de fungos, né? O homem também pode estar ali com alguma infecção, até mesmo passar, né, infectar outros indivíduos, esses indivíduos podem se deslocar, levando esporos fungos para vários ambientes. Insetos, água também é considerado um dispersor na natureza, e também o ar atmosférico. Na questão do ar atmosférico, né, que existem fungos aéreos, né, que são chamados fungos anemófilos. Na verdade, esses fungos que são dispersos pelo ar, eles são fungos presentes no solo. Mas quando o vento bate, né, um vento forte, esse vento ele pode levar, né, bater no solo e levar esses fungos, né, para o ambiente aéreo. Os fungos também são causadores de doenças em animais e plantas, ou seja, fungos, a gente viu que eles podem causar doenças em animais e plantas. E isso pode trazer um prejuízo muito grande em termos econômicos, né? Prejudicando ali atividades agropecuárias, né? Agricultores podem ser prejudicados, pecuaristas podem ser prejudicados, caso seus animais venham a ser infectados por esses micro-organismos. E eles podem também causar infecções severas em seres humanos, por exemplo, na gente, né? Tinha, causando as frieiras, algumas infecções fúngicas que são bem
complicadas e delicadas e outras infecções aí que podem até levar a óbito. Aqui nós temos uma imagem mostrando vários tipos de fungos, tá? Uma grande variedade de fungos e determinados ambientes. Então, os fungos, eles podem apresentar tanto pontos, né, negativos, mas eles têm também pontos positivos, né? Aqui nós podemos observar um pão totalmente contaminado, totalmente infectado por fungos. Quem aí nunca acordou e encontrou essa imagem, né? Você acordou ali, cheio de fome, né? Acordou ali tarde, lá por volta das 10 horas, vai procurar o seu pãozinho para comer com queijo, presunto, requeijão, tudo que você tiver direito. E aí você encontra o seu pão nesse estado. Esse pão totalmente tomado, infectado por fungos, né? Aqui no caso são fungos filamentosos, são os bolores. E o pão, ele está servindo de quê? De substrato, né? Ele está servindo de nutrientes, como se fosse um meio de cultivo sólido, fornecendo ali carboidratos, fornecendo nutrientes para esses micro-organismos. Então, eles encontraram um ambiente totalmente favorável para a sua proliferação. Aqui nós podemos observar fungos macroscópicos, né? Cogumelos, fungos macroscópicos, porque nós conseguimos observar a olho nu. Esses fungos aqui, eles são da espécie, aqui bonitinho, né? Esse cogumelozinho é da espécie Amanita muscaria, que são fungos tóxicos. Quando vocês verem uma espécie dessa por aí e tiverem com fome, pelo amor de Deus, não comam, que vocês podem ter grandes prejuízos para a saúde de vocês. Aqui, mais uma vez, fungos macroscópicos, né, cogumelos, mais uma vez aqui. Aqui, exemplo de fungos saprofíticos, né, que são fungos presentes aqui na matéria orgânica em decomposição, né, em detritos. Aqui, fungos, mais uma vez, infectando a laranja, utilizando a laranja também como fonte de nutrientes. Fungos causadores de infecção aqui em humanos, que é a famosa frieira, causada pelo fungo Tinea pedis, né? Tinea pedis, pedis de pé. Fungo causando aqui infecção em plantas, né? Mas também nós temos a parte boa, né, dos fungos. Eles podem também trazer grandes benefícios, não apenas prejuízos. Aqui nós temos fungos comestíveis. O famoso champignon que vocês compram aí para fazer estrogonofe. Quem aí não adora um estrogonofe de camarão rosa? Eu, particularmente, amo estrogonofe de camarão rosa, estrogonofe de filé, de carne, de frango, né? Esse aqui é um ingrediente que não pode faltar. E ele não é tão baratinho, vocês sabem também. Um potinho desse aqui pode estar custando, em média, dependendo, né, da marca, em torno de R$8. E fungos também que são importantes na indústria alimentícia por melhorar, né, apurar o sabor de alimentos, como, por exemplo, aqui, de queijo. Fungos utilizados na indústria de cerveja, né? E por aí vai, né? Nós temos também muitos benefícios desses micro-organismos. Em relação à diferença entre fungos e plantas, a gente viu em slides anteriores que os fungos já foram considerados plantas, né? Eles faziam parte do reino planta, do reino vegetal. Porém, observou-se algumas diferenças cruciais. Dentre essas diferenças, essas que nós estamos mostrando aqui para vocês. Quais as principais diferenças aqui entre fungos e plantas? Uma delas é que os fungos não sintetizam clorofila ou qualquer outro pigmento fotossintetizante. Isso quer dizer que fungos não realizam
fotossíntese. Eles não têm clorofila e eles não têm nenhum outro pigmento fotossintetizante. Então, o fungo não realiza clorofila. Como é que o fungo, então, produz energia, gente? Como é que ele produz energia? Ele produz energia quebrando também macromoléculas, né? E produzindo ATP, certo? A produção de energia dele é via mitocondrial, tá? Fungo tem mitocôndria aí, tá? Como uma boa célula eucarionte. Plantas também têm mitocôndria, né? A gente sabe que as plantas, elas produzem energia tanto via mitocondrial quanto via cloroplasto por meio da fotossíntese. Então, o fungo ele se alimenta por meio de digestão, né? Uma digestão externa, tá? O fungo ele libera enzimas na matéria orgânica, como se ele estivesse cuspindo no alimento dele, tá? Essas enzimas que são liberadas por eles digerem a matéria orgânica e depois ele come já tudo mastigadinho e obtém os nutrientes necessários para o desenvolvimento deles, certo? Outra diferença, fungos não apresentam celulose na parede celular, tá? Com exceção de alguns fungos aquáticos, algumas pequenas quantidades, né? Espécies de fungos irão apresentar celulose, porque eles vivem ali constantemente em ambiente aquático. E a celulose, ela irá fornecer uma proteção, né? Uma resistência a mais para essa parede celular. Se a celulose não está presente na parede celular dos fungos, é porque os fungos apresentam outros polissacarídeos na estrutura da sua parede celular. A gente sabe que a celulose é o polissacarídeo presente na parede celular de plantas. Então, fungos não apresentam celulose na parede celular. Tá? As plantas, sim. Quais são os polissacarídeos que os fungos irão apresentar na sua parede celular? A glucana, que a gente já vai ver mais à frente, os polissacarídeos glucanas, mananas, quitina, e também algumas poucas quantidades de proteínas e lipídios. Esses são os componentes da parede celular fúngica. Outra diferença é que os fungos armazenam glicogênio igual a gente, né? Igual aos animais, como fonte de energia, como reserva energética. Enquanto que os vegetais, eles já armazenam a sua reserva energética na forma de amido, né? A molécula de armazenamento energético das plantas é o amido, tá? E nós armazenamos glicogênio. Tanto o glicogênio quanto o amido são polímeros, né? São carboidratos complexos, né? Formados por glicose, tá? Eles são polímeros de glicose. Mas o que vai diferenciar o glicogênio e o amido é a conformação de algumas ligações dentro dessa molécula de glicose, certo? Mas ambos são polissacarídeos ricos em glicose, no monossacarídeo de glicose. Então, recapitulando, diferenças entre fungos e plantas. Fungos não sintetizam clorofila, né? Eles não apresentam clorofila ou qualquer outro pigmento fotossintetizante. Não apresentam celulose na parede celular, as plantas apresentam, os fungos vão apresentar uma parede celular composta por outros tipos de polissacarídeos, como mananas, glucanas, quitinas e uma pequena quantidade de proteínas e lipídios. E os fungos armazenam o glicogênio como substância energética de reserva, tá? E não o amido, que é o armazenado pelas plantas. Taxonomicamente, os fungos são agrupados, são divididos em 4 grupos. O primeiro deles, aqui mostrado para vocês, é o grupo Zygomicota, que agrupa, né, os fungos de interesse médico, são aqueles que causam infecção em humanos, né? Por isso tem grande interesse aí na medicina. Temos também o grupo dos ascomicotas, que dentro desse grupo 80% são patogênicos e oportunistas, ou seja, oportunistas porque eles se aproveitam de indivíduos que estão com o sistema imune comprometido para se instalar de forma ali a gerar a infecção nesse indivíduo. O grupo dos basidiomicotas,
Como exemplo, nós temos os cogumelos comestíveis, que são aqueles, né, que a gente gosta de comer ali no estrogonofe e outros comestíveis. E o grupo dos deuteromicetes, que englobam os fungos imperfeitos, patogênicos e também oportunistas. Vamos falar agora sobre as estruturas e função das organelas, né, das subestruturas fúngicas. Vamos entrar agora mais propriamente dito no que é proposto por essa aula. O fungo, como qualquer outra célula eucarionte que se preze, é uma célula complexa, né, diferente das células procariontes, e eles irão apresentar, assim como as plantas, né, assim como bactérias, fungo também apresenta parede celular, certo? Só que com uma composição diferente. A função, ela geralmente é bem similar nesses organismos, né? A parede celular, ela é uma estrutura que fornece rigidez, né? Fornece resistência para proteger a célula contra a pressão osmótica, ok? A parede celular fúngica, ela é composta pelos polissacarídeos, glucanas, então polissacarídeo, glucana, que são complexos, né? Que são estruturas formadas por uma subunidade. Que subunidade é essa? As de glicose. Então, as glucanas são polímeros de D-glicose, certo? Então, eu tenho várias subunidades de glicose que se unem por meio de ligações glicosídicas, formando uma estrutura complexa, que é a glucana, tá? A glucana, então, é um polímero. Polímero porque é formado por monômeros. Temos também as mananas, não são bananas, tá, gente? São mananas. Mananas também são polissacarídeos presentes na parede celular fúngicas. E as mananas já são complexos, né? São polímeros de manose. Glucanas, polímeros de D-glicose. Mananas, polímeros de manose. E em menor quantidade por quitina. A quitina também é um polissacarídeo presente na parede celular fúngica. E a quitina já são polímeros de N-acetilglicosamina, né? O NAG, o tão famoso NAG que vocês conheceram lá na nossa primeira parte do curso, quando a gente falou da parede celular bacteriana, tá? Lembra lá NAG, NAN, que são os monossacarídeos formadores de quem? Dos peptidoglicanos, né? Da camada linear, da porção linear de peptidoglicanos. Então, recapitulando, composição da parede celular fúngica, formada por carboidratos e uma pequena quantidade também de proteínas e lipídios, mas os principais componentes são os carboidratos, principalmente as glucanas, mas nós temos glucanas, mananas e quitina. Glucanas são formadas por subunidades chamadas de D-glicose, mananas por monômeros, né, subunidades chamadas de manose, e quitina por subunidades chamadas de NAG, N-acetilglicosamina. Dentre esses componentes da parede celular, a quitina é o principal componente estrutural das paredes celulares fúngicas. Isso quer dizer que as quitinas elas têm uma grande função estrutural ali naquela subestrutura celular fúngica, tá? E não tem tanta ali participação fisiológica, mais estrutural. Aqui nós temos uma figura esquemática, mostrando a célula fúngica aqui completinha, tá? Esse quadradinho aqui, ele destaca a superfície da célula fúngica, e aqui nós temos essa superfície ampliada, para que a gente possa observar os componentes da parede celular fúngica. Então, aqui nós temos, ó, nessa porção bem rente à monocamada externa da membrana citoplasmática, o componente quitina. Então, aqui nós temos a quitina, certo? A quitina.
a quitina, que tem como função principal a função estrutural, né? Aqui nós temos as glucanas, tá? De glucanas é interessante a gente falar que existem dois tipos, que é a beta 1,6-D-glucana e a beta 1,3-D-glucana. Aqui nessa cor mais clara nós temos a 1,6-D-glucana, a beta 1,6-D-glucana, e aqui no verde mais escuro a beta 1,3-D-glucana. Então, essas estruturas são polissacarídeos formadas pela D-glicose, tá? E aqui acima nós temos uma associação de mananas, que são polissacarídeos formados pela subunidade manose, associada a proteínas, por isso chamadas de manoproteínas. Então, essa daqui é a estrutura da parede celular fúngica, gente. É interessante vocês entenderem e lembrarem sempre da composição dessa parede celular, ok? Uma vez que alguns antifúngicos eles vão interferir na estrutura da parede celular fúngica. Outra estrutura importante são as membranas citoplasmáticas. As membranas citoplasmáticas, que em qualquer célula é formada por uma bicamada fosfolipídica, né, que delimita a célula, que é importante para processos de sinalização celular, né, de comunicação de uma célula a outra, em processos de transporte. Tá? Então, a membrana citoplasmática exerce um papel crucial em qualquer célula, não diferente também nas células fúngicas. Então, ela funciona como uma barreira semipermeável. O que quer dizer isso? Que não é qualquer coisa que irá entrar e irá sair da célula fúngica, tá? A célula, ela seleciona o que vai entrar e o que vai sair, o que é importante para ela e o que não é mais interessante, que é refúgio de metabolismo, né? São metabólitos que precisam ser excretados e que são liberados. Então, ela é uma barreira semipermeável. Uma coisa muito importante, um ponto muito importante de se falar em relação à membrana citoplasmática é a presença desse lipídio aqui, tá? O ergosterol, que é um lipídio da classe dos esteróis, tá? Qual é a função do ergosterol nas membranas citoplasmáticas fúngicas? Esse lipídio, ou seja, esse esterol, né, esse ergosterol, ele regula a fluidez da membrana. O que quer dizer isso? Onde ele está presente em maior quantidade, ele torna a membrana menos permeável, né, mais rígida, e onde ele está presente em menor quantidade, a membrana ela é mais fluida. Então, ele regula essa fluidez. Em geral, ele está mais próximo ali a receptores, a transportadores, porque eles são estruturas que ficam ali mais fixas, ok? Então, função do ergosterol, regular a fluidez da membrana citoplasmática fúngica. E qual é o lipídio que regula a fluidez da nossa membrana citoplasmática? Quem aí consegue lembrar? São os lipídios do tipo colesterol, né? O colesterol que irá regular a fluidez das nossas membranas. E o colesterol também compõe a classe dos esteróis. Nas bactérias, quem era o lipídio que regulava a fluidez da membrana nas bactérias? O lipídio opanoide, que ele não é da classe dos esteróis, mas ele tem uma estrutura química bem similar, por isso eles apresentam também funções compatíveis ali, funções similares. Então, aqui, mais uma vez, aquela imagem que eu mostrei para vocês anteriormente, mas agora destacando aqui a membrana. E cadê o famoso ergosterol daí? Ele está aqui em amarelo, tá? Em amarelo a gente observa o ergosterol. Função dele, regular a fluidez das membranas.
E por que o ergosterol é importante? Porque vocês vão ouvir falar bastante de ergosterol na nossa próxima aula, nas nossas próximas aulas, né? Quando a gente for falar de antifúngicos, a gente vai ver que o ergosterol ele é alvo para antifúngicos. Entre eles, quem? A anfotericina B. A anfotericina B, que é um antifúngico da classe dos polienos, que tem como alvo, ali na célula fúngica, o ergosterol. A anfotericina B se liga ao ergosterol, presente aqui na membrana, formando poros, né? Abrindo poros na membrana, como se eu pegasse a membrana fúngica e desse vários tiros, e abrisse vários buracos na membrana. E aí, o que vai acontecer com essa com a permeabilidade da membrana? A membrana tem uma permeabilidade basal, normal. Quando eu furo, eu estou aumentando, né, a permeabilidade. E eu facilito que ocorra o quê, gente? Saída de metabólitos, saída de íons importantes para essa célula, fazendo com que essa célula ela chegue à morte, né? A óbito. Então, o ergosterol ele é alvo de antifúngicos, então é muito importante a gente conhecer a função dele. Outra estrutura importante é o núcleo, e o núcleo de uma célula eucarionte, né? Ele apresenta a membrana nuclear, também chamada de carioteca. Vocês aprenderam com a titia Tatiane lá no primeiro semestre, claro, quem foi meu aluno dessa turma. O material genético, que dependendo do estágio metabólico da célula, ele pode estar na forma de cromossomo. No cromossomo nós temos a associação do DNA com proteínas, principalmente estonas, estona 1, 2, HB1, HB2. Ou esse material genético pode estar na forma de cromatina também, né? Na forma de cromossomo, esse material genético está na forma de cromossomo quando a célula ela irá se dividir. Quando a célula não está se dividindo, o material genético ele encontra-se na forma de cromatina. E o nucleolo, que é uma estrutura importante, porque é nessa estrutura, nesse nucleolo, que ocorre a síntese do RNA ribossômico, tá? O RNA ribossômico, a síntese dele acontece no nucleolo, que também está presente no núcleo. No nucleolo encontram-se presentes também DNA, RNA e proteínas, uma vez que o RNA ribossômico ele é produzido também, assim como qualquer RNA, a partir de DNA, né? O gene está presente no DNA, ok? E aí eu tenho a formação do RNA ribossômico e também nós temos ali a transcrição, né? A participação de algumas proteínas, desculpa, a transcrição não, tá? A participação de algumas proteínas que irão participar desse processo de síntese do RNA ribossômico. Outras estruturas importantes nas células fúngicas são o ribossomo, isso daqui tudinho vocês já conhecem, né? Que são estruturas que a gente viu também lá no primeiro semestre, organelas presentes em células eucarióticas. E qual é a função do ribossomo? A função do ribossomo é a síntese de proteínas, né? O ribossomo, a função dele é a síntese de proteínas. Quais são as subunidades de um ribossomo de uma célula eucarionte? É a 60S e a 40S, né? Diferente das subunidades ribossômicas lá dos procariotos, das bactérias, que nós tínhamos a 50 e a 30S. Então, função deles é a mesma. Em qualquer célula, a função do ribossomo é sintetizar proteínas. Mitocôndria, que tem como função a produção de energia, né? Produzir ali o ATP, que é a nossa molécula energética imediata, certo? E dentro do processo de formação do ATP, nós temos a fosforilação oxidativa, extremamente importante ali, né? Em que o ADP e o fosfato inorgânico são associados para formar o ATP, fosforilação, porque eu tenho o ADP sendo fosforilado, a adição do grupamento fosfato para formar o ATP. Na mitocôndria, o material genético, o DNA, ele é circular e a mitocôndria apresenta os seus ribossomos próprios, né, que irão
lê o RNA mensageiro que é produzido ali no ambiente mitocondrial, certo? Retículo endoplasmático. Retículo endoplasmático, que nós temos dois tipos, né? O liso e o rugoso. Tanto o liso quanto o rugoso, eles vão apresentar funções cruciais dentro aí do retículo endoplasmático e também não muda do que a gente viu lá no primeiro semestre, né? Qualquer célula que contém retículo endoplasmático, o liso, ele irá se ater de sintetizar lipídios e armazenar cálcio principalmente. Não é a única função do retículo endoplasmático liso, ele tem outras funções, ok? Mas as principais são síntese de lipídios e armazenamento de cálcio. E a função do retículo endoplasmático rugoso é a síntese e o processamento das proteínas, tá? Então, eles irão realizar a síntese e o processamento. Só para vocês lembrarem o que é processamento. Processamento, né? Eu chegar ali, eu vou processar a proteína porque ela me ofendeu, porque a proteína, ela me lesou em relação a um bem, né? Não. Processamento, quando a gente fala de metabolismo celular, quando a gente fala de metabolismo de síntese de macromoléculas, está falando de quê, gente? De modificação química. Outras estruturas são o aparelho de Golgi, que tem como função o processamento, armazenamento e transporte de substância, né, distribuição de substância na célula. O aparelho de Golgi nada mais é do que o correio da célula. Ele irá receber moléculas vindas de onde? Dos retículos endoplasmático liso e rugoso, e irá distribuir essas moléculas para os seus alvos, seja ele a membrana, seja ele alguma organela celular, seja essa proteína, né, essa vesícula liberada do aparelho de Golgi, um lisossomo, né, rico ali em enzimas que irão participar do processo de digestão intracelular. Então, ele irá distribuir esse material para os seus alvos. Então, função do aparelho de Golgi, processamento, armazenamento e transporte de substância para os seus respectivos alvos celulares. Temos também os lamassomos, isso aqui com certeza é novo para vocês. Os lamassomos, eles são corpúsculos, né, estruturas que ainda não têm uma função muito esclarecida, tá? Mas eles estão presentes, já foram identificados nas células fúngicas, ali entre a membrana citoplasmática e a parede celular fúngica, no espaço chamado de espaço periplasmático, né, no periplasma. Não se sabe ao certo qual é a função deles, mas eles estão presentes, então é interessante a gente comentar isso aqui. Outra estrutura são as cápsulas. As cápsulas são estruturas mucopolissacarídicas, que proporcionam proteção e resistência para a célula fúngica. Como eu comentei lá quando a gente estava na parte de bacteriologia, né? Na parte de bactérias, a gente falou também dessa estrutura das cápsulas. As cápsulas nos fungos também têm funções semelhantes do que as cápsulas bacterianas, ou seja, elas irão fornecer proteção e resistência, por isso são consideradas fatores de virulência também, uma vez que fazem com que a célula fúngica consiga se manter por mais tempo ali no organismo do indivíduo, antes de ser reconhecida pelo sistema imune, né, do indivíduo, pelo sistema fagocítico do indivíduo. É como se fosse um capuz, né? A cápsula é como se fosse que o fungo tivesse ali mascarado, né, disfarçado, ele chega ali, começa a se reproduzir rapidamente, mas em algum momento o sistema imune vai conseguir identificá-lo, né? Mostrar a face deles para o organismo, e aí, né, o organismo vai começar a produzir anticorpos para eliminar esses organismos, né? Então, o sistema fagocítico vai chegar ali, vai identificar e vai fagocitar, tá?
dificulta a fagocitose pelo sistema fagocítico desses indivíduos. Agora que a gente já viu a morfofisiologia, né, de organelas, de subestruturas das células fúngicas, nós iremos falar dos tipos presentes, dos tipos existentes de fungos, que são as leveduras, que são os fungos unicelulares, e os fungos filamentosos, que são os fungos multicelulares, né, que tem uma organização ali multicelular. Vamos falar primeiramente das leveduras. Então, as leveduras são fungos unicelulares, certo? Então, se são fungos, são organismos eucariontes unicelulares. As leveduras, quando a gente pega ali uma placa de Petri, né? Um meio de cultivo, coleta leveduras e coloca ali naquele substrato nutritivo, leva para uma estufa e depois irá observar a formação de colônias. O que a gente espera? Como é que a gente enxerga as colônias de levedura, gente? As leveduras, elas irão formar colônias, geralmente pastosas ou cremosas, como vocês conseguem observar aqui nessas figuras, tá? Então, leveduras em cultivo, elas irão formar colônias pastosas ou cremosas. Essa é uma característica das leveduras, que são fungos unicelulares. Outros aspectos importantes das leveduras é que a sua reprodução ocorre por meio de brotamento ou divisão binária, ou seja, ocorre a formação de brotinhos. Eu tenho uma célula, essa célula vai passar por todo o processo de divisão, ali, de mitose, né, normal, mas no final, um dos conjuntos cromossômicos, ele irá formar, né, um brotinho, e aí a divisão ela não vai ocorrer de forma igual. Eu não vou ter a formação de duas células com aproximadamente o mesmo tamanho, ok? Eu vou continuar tendo células geneticamente idênticas, porque é um processo mitótico, porém, o tamanho dessas células serão desiguais, por isso chamar de broto, como se estivesse nascendo ali uma verruguinha, né, na célula, um brotinho, ok? O outro tipo é a divisão binária. Na divisão binária, eu tenho a formação de duas células com tamanhos iguais ou aproximadamente iguais. E esses brotos, também chamados de gêmulas, são estruturas com formato ou esférico ou ovalado. Os brotos, eles podem continuar ligados, né? Eu tenho a formação, eu tenho a célula, forma um broto, esse broto pode formar um outro e formar outro, eles podem continuar ligados. Ao invés de terminar o processo de divisão e eles se separarem, eles podem continuar conectados, formando o que a gente chama de pseudoífas. Pseudo por quê, gente? Pseudo porque leveduras não formam hifas verdadeiras. Só quem forma hifas são os fungos filamentosos, tá? Os fungos multicelulares. Fungos unicelulares, que são as leveduras, eles não formam a hifas. Mas como ocorre esse evento, esse fenômeno em que os brotos não se desligam da célula-mãe, eles podem continuar conectados, formando estruturas semelhantes a hifas, por isso chamados de pseudoífas, tá? Então, os brotos podem continuar ligados à célula-mãe, formando cadeias denominadas pseudoífas. E um agrupamento de pseudoífa forma um pseudomicélio. Se um grupamento de hifas lá nos fungos filamentosos forma os micélios, um agrupamento de pseudoífas, de falsas hifas, formam os pseudomicélios. Então, aqui só para mostrar uma figura esquemática em que vocês conseguem observar a formação de brotos, né? A reprodução por brotamento e a formação de pseudoífas aqui ao lado.
Então, aqui tem a célula, essa célula passou por todo o processo ali, né, de organização para divisão. No final, no processo lá de anáfase, né, uma parte do conjunto nuclear, que é o que foi duplicado, ele é distribuído para uma estrutura menor, chamada de broto. Ocorre aqui um brotinho, né, a formação de um broto, ou seja, o brotamento, formando células com tamanhos desiguais, ok? Porém, como vocês podem observar aqui ao lado, se esse broto, olha, já cresceu o brotinho aqui, era pequeno e cresceu, ele não se desligar da célula-mãe, ele pode se reproduzir formando outro broto, formando outro broto e formando outro broto, formando uma cadeia, e aí resultando numa estrutura chamada de pseudo-hifas. E aqui essa figura, essa micrografia ótica, em que vocês podem observar aqui várias leveduras, vários fungos unicelulares, em processos de brotamento, ó, formação aqui de brotos, ok? Aqui uma possível formação de pseudo-hifa, se essa célula estiver conectada à outra. Então, vocês podem observar aqui, ó, vários brotos, vários processos de brotamento. O outro tipo de fungos são os fungos multicelulares, né? Também chamados de fungos filamentosos ou também de hifas, que são fungos que apresentam a forma de tubos, como se fossem pequenos tubos fininhos, tá? Como eles são alongados, eles são chamados de fungos filamentosos, né? Filamento, hifas. Enquanto as leveduras formavam colônias pastosas ou cremosas, no que diz respeito aos fungos filamentosos, eles já irão formar, né, colônias com uma aparência algodonosa, como vocês podem observar aqui, ó, algodonosas, aveludadas, ó, algodonosas, aveludadas, ou pulverulentas. Podendo apresentar os mais variados tipos de pigmentação, tá? Então, leveduras formam colônias pastosas e cremosas, hifas ou fungos filamentosos vão formar colônias algodonosas, aveludadas e pulverulentas, variadas com múltiplos tipos de pigmentação. Os fungos filamentosos, eles podem apresentar hifas. As hifas podem ser septadas ou não septadas. As não septadas também são conhecidas como hifas cenocíticas, tá? Então, eu posso falar tanto cenocíticas quanto não septadas. E o que são esses septos? São septos transversais que se organizam, né, de forma regular ao longo dessa estrutura, né, ao longo desse micro-organismo. Então, os fungos filamentosos podem ser septados, né, podem formar hifas septadas ou não septadas. Podem formar micélios, ou seja, eu tenho uma hifa. Essa hifa começa a formar vários polos, né? Várias ramificações. Quando essa hifa vai se ramificando, várias vezes eu vou formando um grupo maior de hifas. Então, o micélio nada mais é do que um agrupamento de hifas. Então, o conjunto de hifas formam os micélios. O micélio ele pode ser de 3 tipos. Micélio vegetativo, o micélio aéreo e o micélio reprodutivo. O micélio vegetativo é uma estrutura que irá se desenvolver no interior do substrato, ou seja, eu tenho ali a hifa
ela vai começar a adentrar no substrato, ok? Porque eu falo hifa, porque o micélio é um conjunto de hifa, tá? Então, para ter o micélio, porque eu vim de uma hifa mais simples. Então, elas vão entrando no substrato, proporcionando dessa forma, gente, sustentação e absorção de nutrientes. Então, o micélio vegetativo, ele funciona como se fosse a raiz desse fungo, tá? Ele entra no substrato e começa a absorver nutrientes, água e nutrientes, proporcionando também o que, gente? Sustentação para esse micro-organismo. Já o micélio aéreo, ele é uma estrutura que irá se projetar na superfície. Enquanto o micélio vegetativo ele entra, o micélio aéreo gosta do ar, né? Ele irá se projetar na superfície e se desenvolve acima do substrato. Então, ele irá se desenvolver acima do substrato. Como exemplo de substrato, num processo ali de cultivo, nós temos o meio de cultivo. O meio de cultivo ali é o substrato para o material, para a amostra, né, para a quantidade de fungos, a amostra de fungos que você colocou ali, ok? E o micélio reprodutivo, como o próprio nome já diz, micélio reprodutivo, a função dele é proporcionar a reprodução. Então, ele é formado a partir da diferenciação desses dois, tá? Formado pela diferenciação dos micélios aéreo e vegetativo. Então, o micélio vegetativo e aéreo se diferenciam, formando a estrutura do micélio reprodutivo, que é responsável pela formação das estruturas de reprodução, ou seja, os esporos. Nós vamos ver aqui uma figura esquemática mostrando esses três tipos de micélios. Antes, vamos ver aqui exemplos de hifas. Então, aqui nós temos tipos de hifas. Aqui as hifas cenocíticas, ou seja, não septadas. E aqui as hifas septadas, tá? Ó, os septos transversais, separando em geral ali um núcleo do outro. Mais uma imagem mostrando exemplos de hifas septadas e não septadas. Aqui são as não septadas, ó, você não observa aqui, septos. E aqui a hifa septada, em que você consegue observar aqui a presença de septos, né? Presença de septos. E aqui exemplos dos micélios, que eu prometi que ia mostrar para vocês. Primeiramente, aqui é o micélio vegetativo, em que ocorre a projeção, né, invasão ali da hifa para o interior do substrato, ou seja, a hifa ela se desenvolve no interior do substrato, fornecendo o que, gente? Sustentação e absorção de nutrientes, como se fosse a raiz. Micélio aéreo, a hifa já se projeta na superfície, ó, ela se projetou na superfície, ela gosta do ar, ela não gosta de ficar embaixo, ela gosta de ficar fora, respirar. Se projeta na superfície. E o micélio reprodutivo, que é formado a partir da diferenciação do micélio vegetativo e do aéreo, que é essa estrutura aqui, ó, que é a cabeça lá do cogumelo, né? E aqui, nessa estrutura, no micélio reprodutivo, são produzidos os esporos, né, que são as estruturas de reprodução das células fúngicas. E aí os esporos vão dar origem, vão germinar, encontrar um ambiente propício, apropriado a seu desenvolvimento e formar novos fungos. E aqui nós temos, para mostrar para vocês, estruturas que são comuns a leveduras e fungos filamentosos, ou seja, estruturas que estão presentes tanto em leveduras, pode acontecer em leveduras, como pode acontecer em fungos filamentosos, ou seja, em fungos unicelulares ou em fungos multicelulares, nas hifas. Uma dessas estruturas são os artroconídeos. Artro, ó, lembra a articulação, né? Então, os artroconídeos, eles são formados a partir da fragmentação de hifas em estruturas retangulares. Ah, mas e a leveduras? Fragmentação de pseudo-hifas, né? Ah.
Então, as hifas, elas podem sofrer aqui, ó, fragmentações, formando esses artroconídeos, ó, um se destacando aqui, ó. E qual a importância desses artroconídeos, gente? Os artroconídeos, eles podem funcionar como estrutura de reprodução. Um pedacinho de fungo, né? O artroconídeo caiu no solo ali rico e ele pode germinar e produzir um outro organismo, um outro fungo, tá? Então, os artroconídeos são estruturas comuns a leveduras e fungos formados a partir da fragmentação de hifas em estruturas retangulares, como vocês conseguem observar aqui. Outra estrutura comum a fungos unicelulares e multicelulares, né, a leveduras e fungos filamentosos, são os clamidoconídeos. Os clamidoconídeos são estruturas semelhantes ao que vocês viram lá também em bacteriologia, quando a gente falou dos endósporos. São estruturas de resistência presentes nas células fúngicas, tá? Os clamidoconídeos. Eles são formados quando a célula, quando o fungo, ele também está em ambiente com escassez de nutrientes, com escassez de água, altas temperaturas, baixas temperaturas, um ambiente em que não haverá possibilidade dele sobreviver, ele forma esses clamidoconídeos, que são células geralmente arredondadas, formadas em condições adversas, né? Formadas em condições difíceis dessa célula sobreviver, tá? Semelhante aos endósporos. Proporcionam dessa forma resistência a temperaturas não favoráveis, carência de nutrientes e carência de água. Os clamidoconídeos podem ser de dois tipos. Eles podem ser do tipo intercalar. Os intercalares é porque eles ficam entre ali as estruturas da hifa, eles se formam entre a estrutura, tá? Por isso chamado de intercalar. Temos também aqueles clamidoconídeos que se formam nas extremidades, ou seja, eles têm uma extremidade livre. Eles são chamados de clamidoconídeos terminais, tá? Então, os clamidoconídeos são estruturas de resistências formadas quando essa célula encontra-se em condições difíceis, adversas, certo? Podem ser do tipo intercalar, quando se formam entre a estrutura das hifas, ou terminal, quando se formam nas extremidades. Então, por hoje, gente, é só, tá? E até a nossa próxima aula, tá? Boa noite a todos.